Professor Júlio César. Pessoal, vou explicar aqui para vocês, termo geral de uma sequência numérica, tá? Vou ler a definição aqui. A definição parece ser complicada, mas na realidade é simples. Olha só. Seja uma sequência dada pela função f, que leva os naturais diferentes de zero aos reais, que associa por meio de uma expressão matemática cada número n natural, diferente de zero, a um número an pertencente aos reais. Essa expressão é chamada de termo geral ou lei de formação da sequência. Tá, o que quer dizer isso? Veja só, eu tenho essa sequência aqui, vocês estão vendo que é uma sequência de números pares, né? Que começa do 2, vai para o 4, para o 6, para o 8, provavelmente vai para o 10, né? Porque está mantendo aqui uma sequência, 10, 12, 14, assim por diante. Como é uma sequência de números pares, está aumentando de 2 em 2. A gente sabe aqui, ó, que cada elemento nessa sequência tem uma posição. E a gente chama isso aqui de termo. Esse aqui seria o primeiro termo da sequência, então eu chamo ele de A1. Esse aqui é o segundo termo da sequência, chamo de A2 e assim por diante. Terceiro termo, chamo de A3. Aqui seria o A4 e assim vai. O próximo seria o A5. Tá, então para representar esses termos que aumentam de 2 em 2, nada mais justo que eu multiplicar a posição dele por 2. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas vezes, vou chamar a posição dele de n, como chama aqui de número natural. Se eu estou na posição 1, meu n vale 1, 2 vezes 1 dá 2, que é o número par 2. Se eu estou na posição 2, o n é 2, 2 vezes 2, 4, seria o próximo termo da posição. Quem está na segunda posição é o 4. E assim por diante, ó. 2 vezes n, se o termo está na terceira posição, 2 vezes 3 dá 6, que é isso aqui. Então, para representar um termo geral, ou também podemos chamar a lei de formação dessa sequência aqui, a gente pode chamar ela de AN. AN porque está representando qualquer posição do elemento, vai ser igual a 2 vezes n. Olha só, então essa aqui seria o termo geral dessa sequência. Por quê? Porque se eu substituir, vamos pegar aqui então e fazer uma substituição. Se eu quiser o termo que está lá na 10ª posição, se eu quiser lá o A10, que eu não estou vendo aqui, quem que vai ser o A10? Então eu vou calcular, ó, A10 é igual a 2 vezes 10, e 2 vezes 10 é 20. Então, o termo que está na 10ª posição é o 20. Por quê? Porque agora eu sei a lei de formação dessa sequência. Eu sei como essa sequência se comporta, tá? Sem precisar fazer todos os termos aqui, ó. Escrever até o 10º. Com essa regrinha aqui, eu acho, por exemplo, o A200, o A300. Se eu quiser o A200, vai ser 2 vezes 200, que é a formulazinha, ó, 2 vezes a posição. 2 vezes 200, 400. E assim por diante. Veja esse próximo aqui. Esse aqui é uma sequência de números ímpares. Então, vamos aqui pensar. Se o número par é só dobrar, só multiplicar por 2 que eu tenho o número par, então se eu tirar 1 desse número multiplicado por 2, ele se torna ímpar. Por exemplo, o 8. Se eu tirar 1, ele se torna o 7, que é ímpar. Aqui está o 6. Se eu tirar 1, ele se torna o 5, que é ímpar. Então, uma expressão, ou seja, um termo geral, ou a lei de formação aqui, seria o número par menos 1. Vamos testar.
Então, peraí. Então, essa aqui é a lei de formação, né? Deixa eu destacar ela aqui. Vamos testar agora para ver se dá certo. Olha só, aqui é a quarta posição onde está o 7. Então, eu teria que calcular o A4. A4 é igual 2 vezes 4, né, que é o N, menos 1. Então, vamos fazer as continhas. 2 vezes 4 é 8, mas ainda tem que tirar 1 do 8. Tirando 1 do 8 dá quanto? Dá 7. Ah, tá. Então, ó, o elemento que está na quarta posição, quem que é ele? Ele é o 7. Então tá aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta posição é o 7. Então o termo geral me ajuda a achar aquele termo que está lá na 13ª posição. Quem estaria lá na 13ª posição? É só usar o termo geral. Então é 2 vezes 13 menos 1. 2 vezes 3 dá 26. 26 menos 1, 25. Então isso aqui seria 25, seria o número ímpar que estaria na 13ª posição. Tá bom? Então isso é lei de formação da sequência ou termo geral. Então se por um acaso você vê assim uma sequência qualquer, vamos pegar um termo geral aqui qualquer, uma N é igual a 3 vezes N mais 1. Será que eu consigo escrever a sequência desse termo geral? Sim, né? Consigo. Basta o quê? Basta eu ir substituindo. Olha só, para escrever a sequência, eu vou precisar do primeiro termo, vou precisar do segundo, vou precisar do terceiro, do quarto. Vamos escrever até o quarto termo. Então, tem que calcular o A1. Então, meu N está valendo 1. Então, é 3 vezes, ó, o N está valendo 1, mais 1. Ah, mas quanto que é 3 vezes 1? É 3. E 3 mais 1, 4. Ah, então quer dizer que o primeiro termo da sequência é 4. Vamos calcular o segundo termo da sequência. Então, vamos para o A2. Então, vai ser 3 vezes 2, né? O N representa a posição que eu estou, mais 1. Quanto que é 3 vezes 2? 6. 6 mais 1, 7. Então, 7 é o segundo termo da sequência. Vamos agora calcular o A3, o que está na terceira posição. Então, tem que ser 3 vezes 3, mais 1. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 1 vai dar 10. E agora, por fim, o quarto termo da sequência. Então, seria 3 vezes 4, né, que é o valor de N, mais 1. 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 1 é 13. Então, seria 13 aqui. Então, vocês perceberam que essa sequência, né, ela está aumentando de 3 em 3. Certo? Então, o próximo aqui seria só aumentar 3, daria 16. O próximo 3, 19. E assim por diante. Ok, pessoal? Então, isso aqui, ó, é chamado... Opa, peraí. Isso aqui é chamado de termo geral ou lei de formação de uma sequência. No caso, isso aqui é a lei de formação dessa sequência aqui, ó. Tá bom? Então é isso, galera. Valeu, abraço.